Boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui ao nosso estudo de intercessão. Para quem viu o vídeo ontem, deve ter visto, quando nós comentamos, então, a respeito de nós falarmos sobre a igreja que ora, a igreja que busca, a importância da oração, né? A gente colocou aí como que nós faríamos esse estudo. Tá? Então, fica aí você convidado e pega a sua Bíblia, porque nós só falamos aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Afinal de contas, essa é a intenção. Então, peço que você chame seus amigos, coloque esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, porque é um vídeo muito importante. Não é só um vídeo de estudo, é um vídeo que vai te ensinar a pensar a respeito da oração, do significado da oração, vai te ensinar a orar, né? Porque todos nós oramos, mas muitas vezes oramos de uma maneira errada. Enfim, hoje nós vamos dar início, então, ao nosso primeiro módulo. Amém? Glória a Deus por isso. Você está pronto? Está pronto para servir no exército do Senhor? Agora vai ser um período de estudo, para que você possa entender o que é esse exército do Senhor. E depois, convido você a se alistar. Tudo bem? Então, vamos começar aqui, então, hoje. Primeiramente, orando, né? Vamos buscar a Deus. Senhor, Pai querido amado, nós te consagramos a Ti este momento e convidamos a Sua presença, porque de nada adianta nós estarmos aqui falando em comunhão, falando em intercessão, mas deixarmos o Senhor de lado. O mais importante de tudo que fazemos é que o Senhor sempre esteja ao nosso lado, que o Senhor esteja sempre à frente de tudo o que fazemos. Que o Senhor nos direcione, nos conduza segundo a Tua palavra, Pai. Convidamos o Senhor a estar conosco e pedimos em Teu santo nome, Pai, que entre com Teus anjos guerreiros, Pai, que todo o roubo da palavra, que tudo aquilo que for passado aqui, nós agora, Pai, te pedimos que o Senhor venha com os Teus anjos sobre nós e que nada venha acontecer, que a internet não venha cair, que nenhum impedimento, Pai, possa estar agindo sobre nós e de uma maneira sobrenatural, que o Senhor possa estar agindo e levando esta palavra a todos os campos, Pai, e a todos aqueles que o Senhor quer no Teu exército. Por isso, nós chamamos, Pai, as pessoas que estão agora em todos os cantos, seja onde for desta nação ou de qualquer outra nação, Pai. Que esse vídeo possa estar chegando até eles, que essas palavras possam estar chegando até eles, Pai. Porque nós estamos pedindo, Pai, levanta um exército de guerreiro, Pai. Capacita cada um daqueles que aqui estão vendo esse vídeo nesse momento, Pai, com armas espirituais, Pai. Nos ensinas a guiar, Pai, em Teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai, nós convidamos a Sua presença. É assim que nós oramos, te agradecemos e ligamos a oração da terra e do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós vamos dar início aqui ao nosso curso, então, claro que sempre apoiado na palavra de Deus, e hoje nós vamos estar falando, então, como diz aí no título, o poder da igreja que ora. A igreja precisa orar. Sem oração, não há poder, ok? Então, a oração é a nossa arma maior, ou melhor dizendo, a nossa única maneira de chegarmos até Deus. É a maneira em que nós criamos a intimidade com Deus. Então, uma oração sem intimidade só são palavras jogadas ao vento, não tem poder. Por que não tem poder? Porque não há intimidade, não há proximidade do Senhor. E a maneira que nós temos de chegar até o Senhor é através das nossas orações. Uma oração pura, uma oração santa, uma oração feita de coração. Amém? Nós vamos falar aqui, então, sobre um pouco disso, ok? E vamos lá, então. Um dos meios, amados, mais poderosos, amém? Pode definir a sobrevivência de uma igreja, a sobrevivência de uma família, a sobrevivência de um casal, a sua sobrevivência, amém? E como que é essa sobrevivência? É uma oração. Nós temos que aprender a orar
sem oração, nada feito. Amém? Então, através da oração, é que nós podemos estar colaborando para a sobrevivência da igreja. A igreja amada, uma igreja do Senhor. E são orações intercessórias, certo? Sem oração, amado, a igreja fica estagnada e não caminha. Não somente a igreja, a nossa vida não caminha. Seja em todos os sentidos, seja ela comercial, seja ela familiar, seja ela física ou espiritual. Sem uma oração intercessória, uma oração de poder, de nada vai adiantar, então, você ir à igreja, amém? Ou você orar em casa de qualquer jeito, de qualquer maneira. A oração, ela tem que ser forte, ela tem que atingir, ela tem que passar do teto, ela não pode ficar só aqui, amém? Tudo que ela fizer não produzirá efeito significativo. A igreja deveria ser um prolongamento da pessoa de Jesus encarnada na vida de uma comunidade, das pessoas que frequentam aquele lugar. Nós estamos falando agora sobre a igreja mesmo, amém? Uma igreja onde ela não tem seus intercessores, ela não tem seu grupo de oração, ou se tem esses intercessores, eles não têm a habilidade, eles não sabem nem por que estão orando. Eles simplesmente dobram seus joelhos e começam a clamar e a orar, mas eles não estão entendendo que eles são soldados e que estão numa guerra espiritual. E muitos entram de peito aberto, como se tivesse com uma pistolinha de água, como já mencionei no vídeo. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que por mais boa vontade que você esteja, se você não sabe o que é uma oração de intercessão, o que é interceder pelo próximo, o que é interceder pela igreja, entrar numa briga, entrar numa guerra espiritual, é o mesmo que você ir guerrear em uma guerra verdadeira, sem ter nenhum tipo de arma, simplesmente com uma boa vontade, uma força de vontade de vencer. Você não vai vencer, você vai levar pau, ainda que você esteja à vontade. Sem falar naqueles que dobram seu joelho e que querem realmente orar, mas eles estão com seríssimos problemas em suas casas, em suas famílias. Ainda ontem escutei um testemunho falando justamente sobre isso, falando sobre um casal que atuava no ministério da igreja, e os dois atuavam num ministério muito importante de aconselhamento de casais, e durante um certo tempo eles ficaram nessa de aconselhar, até que veio à tona, então, que o rapaz traindo a mulher. E, por sua vez, a mulher sabia do que estava acontecendo, mas era cúmplice do que estava acontecendo. Por quê? Porque não queria perder o seu cargo na igreja. Esse é o tipo de igreja que nós não queremos. Esse é o tipo de igreja que nós estamos longe de querer, porque é uma igreja que pode causar muitos problemas à comunidade em geral. Então, é necessário, sim, que hajam pessoas que intercedam pela igreja, que lutem pela igreja, pessoas que orem em espírito e verdade. Ainda ontem me fizeram uma pergunta, mas, Hipólito, o que é orar em espírito? Amado, orar em espírito é viver em espírito. E viver em espírito é viver segundo a vontade do Senhor. Então, isso é orar em espírito. De nada adianta você ter quebrado o maior pau na sua casa, ou se você foi ali na venda, comprou fiado e não pagou, ou se você é do tipo do cara que apronta um monte e aí acha que Deus entende e aí começa a orar. Isso não é orar em espírito, isso é fazer bobagem, e bobagem dá grande, porque você, ao comprometer, que é o exemplo desse casal, ao você se comprometer com o Senhor, é sério, você tem que fazer isso, mas aqueles acham que Deus sempre vai entender, e que é um pecadinho de estimação, em que Deus vai entender e nem vai dar bola. Deixa eu te falar, quando você entra num sistema de oração, quando você entra num compromisso de fazer uma oração de intercessão, quando você entra no compromisso de lutar e guerrear por uma igreja, por uma comunidade, por uma vida, por uma família e tal, você não pode querer brincar com isso, porque você pode simplesmente estar estragando a sua vida e a vida daquele. Quanto mais aqueles diáconos, aqueles líderes de igreja, muitas vezes até mesmo pastores, que estão em brechas e querem pôr a mão na cabeça das pessoas e sair orando para tudo quanto é lado. Amado, se você não sabe o que é imposição de mão, vai estudar, vai aprender. Mas imposição de mão é algo muito sério, porque ela vai direto na cabeça. Então, tanto você pode
passar maldição como bênção, claro, mas também receber maldição como bênção, se você não estiver preparado espiritualmente para essa situação. Amém? Então, vamos continuar aqui. A oração, ela alimenta o espírito de um grupo de pessoas que amam o Senhor. Uma igreja composta de pessoas verdadeiramente convertidas que satisfará numa reunião sem a presença sobrenatural de Deus. Amém? Então, vamos lá. Se você tem um grupo de intercessão na tua igreja, na sua casa, e essa igreja, ou melhor dizendo, esse grupo não está comprometido de fato com o Senhor, essa é uma oração que não passa do tempo. Então, é necessário que todos que estão no grupo de oração, por isso que a gente está dando esse curso agora, para que vocês entendam o compromisso seríssimo de uma oração de intercessão e o grau de santidade que vocês têm que estar para entrar nesse sentimento, porque assim vocês vão tornar-se um grupo de oração, um grupo de intercessão, mas um grupo forte que vai interceder pela igreja, que vai interceder pela família, vai interceder pelo próximo, e tudo em favor para o crescimento do reino do Senhor. Amém? Uma igreja sem a verdadeira comunicação com Deus pode se tornar nada mais do que um clube social. Pode se tornar uma igreja inchada. Não quer dizer que uma igreja não possa crescer, ela precisa de um grupo de intercessão, ela precisa. Mas não é um fator determinante para o crescimento dela. Amém? Isso é muito claro. Então, quer dizer que se eu tenho uma igreja, eu ponho um grupo de intercessor, eu vou crescer? Não sei, isso é uma coisa entre Deus e você, mas de uma coisa eu tenho certeza, todos nós temos uma capacidade humana, não sobrenatural, mas uma capacidade humana de montar uma igreja, um comércio, seja lá, e dar certo. Por quê? Porque são seus esforços. Através dos seus esforços, sim, você pode atingir um sucesso terreno, mas pode conseguir. Então, há uma diferença muito grande entre você conseguir um sucesso terreno e conseguir um sucesso espiritualmente falando. Nem sempre o sucesso espiritual se resume em volume. Amém? Então, muitos acham que uma igreja lotada, apinhada de gente, uma igreja que não tem uma, mas que tem 300, 400, 500 unidades por aí, acham que é uma igreja abençoada. Não sei. Como é que eu vou saber? Uma coisa eu tenho certeza, eu não olho para o volume de pessoas que tem numa igreja ou pela quantidade de unidades que uma igreja tem. Eu gosto de estar numa igreja e sentir a presença do Senhor. E sentir a presença do Senhor não é arrepio, não é pular numa perna só, não é sair dando giro e piroleta, não é escutando profecias, mas é sentir a presença do Senhor. E a presença do Senhor, quando você sente, meu amado, não tem como confundir, não tem como errar. A presença do Senhor é única, é única. Eu não preciso de um grupo enorme, 10, 3, 4, 5 mil pessoas numa igreja, 200 pessoas numa igreja, para sentir a presença do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor muitas vezes no carro, na rua, muitas vezes quando eu vou ao mercado comprar algo e eu vejo a pessoa ali derrubada, acabada, e aí eu sinto no coração de falar algo e falar do amor de Deus, e ali começa a dar os arrepios e começa todas essas coisas, e a gente começa a sentir. Então, o que é a presença do Senhor? Então, a presença do Senhor nem sempre é motivada pela quantidade de pessoas que lá existem. Amém? Vamos lá. Continuando. Muito bem. Nós estamos falando de tomar o cuidado, então, e explicando que uma igreja não é um clube social, mas muitas vezes é o que ela acaba se tornando. Muitas vezes nós chamamos as pessoas para ir para a igreja e falamos, vamos lá, porque lá não pede dízimo. Vamos lá, porque lá não liga para a roupa que você usa. Vamos lá, porque lá é legal. Lá tem música, lá tem show, tem samba, tem reggae, tem carnaval, tem tudo. Não estão entendendo? Falam que tem tudo, mas só não tem Deus. Porque Deus não está nos costumes mundanos. Deus está nos costumes que Ele mesmo colocou para nós. Basta você olhar a palavra de Deus. E Deus diz assim, não se assemelheis às coisas do mundo. Então, tomar cuidado em não transformar a igreja num clube. Igreja sem a presença do Senhor não passa de ser um clube. Amém? Por isso que nós precisamos de um exército que seja levantado, capaz de orar,
capaz de, aonde passar, levantar defunto, levantar morto, fazer os ossos se levantarem, fazer a igreja se reviver, fazer a igreja nascer, fazer a igreja levantar, aonde não há mais vida. Quando eu falo de morto, eu estou falando, amado, daqueles que não têm mais, não sente mais a presença do Senhor. Daqueles que muitas vezes falam assim, mas o Senhor me abandonou, o Senhor não ouve mais a minha oração. E um detalhe, essa pessoa está dentro da igreja há 5, 10, 1 ano, sei lá, e de repente está nesse problema. E aí começa a achar que o problema está nela. Deixa eu te falar, uma igreja aonde não tem intercessores, mas intercessores em santidade, intercessores de verdade, não somente o cara que ora, mas soldados de guerra do exército do Senhor. Uma igreja que não tem esses caras, que não tem esses black trunk, sim, você vai ficar desse jeito que você está aí. Então, é necessário que você entenda que muitas vezes o problema não está em você. Deus não te abandonou, mas é você que está no lugar errado. Não estou dizendo para que você saia da sua igreja, porque isso é um erro. Ninguém deve sair da igreja que está. Para que uma pessoa sinta a necessidade de mudar de igreja, lembrando que igreja não é casa que você vai pulando de galho em galho. Quando você sai de uma igreja e vai para outra, simplesmente você não está melhorando a sua vida, mas você está mudando o seu problema de lugar. Então, antes de você sair por aí, colocando palavras em minha boca e dizendo, mas o Hipólito falou que eu devo mudar a igreja porque eu não sinto a presença do Senhor. Deixa eu te falar, se você está numa igreja e ali você não está sentindo a presença do Senhor, ore para que Deus mostre para você o que está acontecendo. Mas ore pedindo para que o Senhor te mostre se é você que está errado, o que você está fazendo que você não tem sentido a presença do Senhor. Ore para que Deus mostre para você se o problema está em você ou se o problema está onde você está. Se o Senhor lhe mostrar que o problema está, de repente, na igreja, ou mostrar alguém que está errado, é para você sair de lá, não. E eu sempre falo isso. Quando o Senhor mostra algo que está acontecendo dentro de uma igreja, Deus está te mostrando, não é para você sair daquela igreja, não é para você sair comentando com todo mundo o que você viu e o que você sentiu. Nada disso, meu amado. Se Deus está te mostrando algo, é para que você se levante para orar, para dobrar seu joelho, levantar de madrugada, de dia e de noite, e em oração, em intercessão, você clamar pelaquele pastor, pelaquela igreja e pelas vidas. E, se tiver que sair, não se preocupa, Deus vai te mostrar. Mas quando Deus mostra algo para nós, amados, Deus não quer te destruir, Ele não quer que você mate uma igreja. Então, toma cuidado com aqueles comentários nos bastidores. Quando você não está contente com alguma coisa e acha que está errado, eu estou falando a palavra acha, porque você não sabe se está errado ou não, porque a única pessoa que pode falar para você se está errado ou não é Deus, não é você, tá certo? Então, nessa hora, você tem que fazer o quê? Não arrumar grupinhos de pessoas e ficar clamando contra o pastor, contra a igreja. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Alguns anos atrás, eu fui ministrar a palavra do Senhor em uma clínica de recuperação. Clínica abençoada, maravilhosa, salvou muitas vidas através do Senhor. O pastor era um cara fantástico, e eu eu amo aquela vida daquele pastor, que hoje eu não o vejo mais, eu já mudei de cidade, já estou em outro estado e tal. E um dia eu fui naquela cidade, feliz da vida, e eu não encontrei mais a clínica. Não encontrei. Eu só encontrei um boato dizendo que o pastor tinha pintado os canecos, saiu devendo para todo mundo e sumiu. E aí eu escutei da vida das pessoas que eu não conhecia. Até que eu estava virando uma esquina e encontrei um rapaz. E esse rapaz, então, ele era dessa clínica. E eu conversando com ele, ele falou, pô, pastor, minha vida mudou muito. Eu estou bem, eu estou casado, hoje eu estou trabalhando. E ele estava bem pra caramba. E eu conheci ele nessa clínica. E aí eu perguntei, mas e o pastor, cadê? E ele falou, cara, o pastor aprontou, o pastor é isso. E ele começou a falar mal do pastor, ele começou a falar mal da clínica. Eu falei, é sério que eu estou ouvindo isso? Ele, pastor. Eu falei, então deixa eu te falar uma coisa, amado. Tudo que estão falando do pastor por aí é verdade? Ele falou, ficou gaguejando. Eu falei, então deixa eu te falar uma coisa. Não importa se é verdade ou não é verdade o que ele fez. O fato é que, através da vida dele,
Você foi resgatado. Deus usou ele e resgatou a sua vida. E agora você deve fazer o mesmo pela vida dele. Não importa onde que ele está e o que ele fez. Mas se ele teve amor pela sua vida, tenha amor pela vida dele. Dobra seu joelho e repreenda todos aqueles que vierem falar mal dele, porque você é uma testemunha viva do que Deus fez através da vida dele na sua. E agora você está compactuando para matar o cara, para simplesmente detonar o cara, e não é assim que a gente age. Então, deixa eu te falar, você é uma testemunha viva. A partir de agora, quando alguém se levantar e falar mal do cara, você seja o primeiro a defender ele. E agora, dobra seu joelho e começa a orar e clamar pela vida dele. Porque todos nós, amados, enquanto formos vivos nesse mundo, estamos sujeitos, sim, a cairmos e fazermos besteira. E não importa o quanto super crente você é, todos nós estamos sujeitos a cair e fazer besteira. Então, antes de você sair por aí falando mal da vida de um pastor, da vida daquele cara que te ajudou, agora dobre seu joelho e comece a orar. Porque a oração é tremenda, a oração de intercessão é tremenda. Então, esse exemplo que eu dei foi só um exemplo para que vocês possam ver do tamanho de como nós somos egoístas. Então, para que eu possa estar em um local, aquele local tem que ser bom enquanto é bom para mim. Mas a partir do momento que deixa de ser, agora eu começo, então, a trabalhar contra aquele local. Não faça isso, meu amado. Se algo aconteceu num lugar em que você se encontra, não saia detonando o lugar. Mas agora comece a orar pelo pastor, comece a orar pelas ovelhas, para que Deus levante pessoas, para que as escamas se caiam e ele seja resgatado. Afinal de contas, você foi resgatado. Amém? Vamos continuar aqui, então. Então, vamos lá. Nós estamos falando de intercessão, você que está chegando agora, depois assista o vídeo do começo, para você entrar no contexto da palavra. Nós estamos no módulo 1, amém? Que é um curso de intercessão, então são vários módulos, vale a pena acompanhar, amém? Por quê? Porque nós precisamos de um exército. A igreja do Senhor está se levantando, amados, não há mais tempo, última hora. Agora, sempre falava, mas está chegando, deixa eu te falar, eu não sei o tempo, mas eu sei que nós estamos vivendo a última hora. Não há mais tempo. Agora o exército do Senhor tem que se levantar. Nós estamos falando de pessoas de oração de guerra, e nós estamos agora dando esse curso para quê? Para que você se capacite, para que você entenda o que é oração e o poder que pode ser usado através da oração. E Deus te usar para ganhar vidas por reino. É disso que nós estamos falando. E agora nós estamos ensinando, então, você ajudar seu ministério, a sua casa, a sua família, através do quê? Da oração. E estamos te mostrando o que é oração. Oração não é puxar saco, chegar primeiro e falar para Deus, Senhor Deus, lindo, maravilhoso e magnânimo. Isso aí é ser puxar saco, tá certo? Porque Deus, ele não quer isso. Deus quer oração de verdade, oração em espírito. Então, quando você for orar para Deus, não faça besteira, ora direitinho para o Senhor, para ele ouvir a tua oração passar do teto e chegar no Senhor. Amém? Vamos lá. Nós estamos falando, então, de uma oração intercessória. Uma igreja sem a verdadeira comunicação com Deus, através da oração, pode tornar-se, então, um clube, somente um clube, que é o que tem acontecido por aí, e não alcançar os verdadeiros objetivos pelo qual ela foi constituída por Deus. Deus se afasta e as pessoas não serão convencidas do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas não vão se comprometer e se converter com Jesus. Amém? Pode até se converter, amados, ao pastor, mas não ao Senhor. Aqui eu quero fazer um parênteses para explicar para vocês. Está surgindo um movimento, através do YouTube, através de tudo quanto é lugar, aonde está todo mundo falando, né? E cada um está fazendo do seu jeito. Amém? Uns se vestem de palhaço, dão pulinhos, para cada 10 palavras, conta 15 piadinha, faz você se matar de rir. Aí você sai de lá, ou do YouTube. Nossa, aquele cara é tremendo. Presta atenção, cara que fala mal de igreja. Não perde seu tempo em ver esse cara. Esse cara só quer like. Esse cara só quer ganhar dinheiro no YouTube. Esse cara só quer levar você para o inferno porque ele já está lá. Todo aquele que se levantar para falar mal de uma igreja, mal de um pastor, e eu não estou falando aqui para vocês distinguindo igreja, não. Eu estou falando de igreja, porque todo aquele que fala em nome do Senhor, cabe ao Senhor julgar ele e não a você. Então, não existe igreja verdadeira, não existe igreja falsa, existe uma igreja. E se essa igreja está falando em nome do Senhor, essa igreja ela tem que ficar de pé. E não é você que vai derrubar ela.
Se ela é de Deus, ela vai crescer. Se ela não é de Deus, ela vai capengar. Então, toma cuidado com esses caras que eu vou falar a palavra babaca, entendeu? Que não tem o que fazer, que vem no YouTube, que vem em todo quanto é lugar falar mal de igreja. Aí você vai olhar para a vida do cara, você vê que o cara é um desigrejado. Ele resolveu falar no YouTube, por quê? Porque no YouTube ele começa a falar um monte de besteira e encontra outros endemoniados que também são desigrejados e que também saíram de igrejas descontentes e agora estão todo mundo se reunindo e fazendo clubinho para falar mal de igreja. Deixa eu te falar mal de igreja é o que mais dá like, é o que faz mais um cara crescer. Se eu começar aqui a meter pau numa igreja, te garanto que da noite para o dia esse canal vai para 100, 200 mil pessoas. Mas não é esse meu objetivo. Meu objetivo aqui é orar e interceder pela igreja, pelo corpo de Cristo, independente da igreja. Isso é um problema deles com Deus e não eu com eles. Amém? Claro que se houver um escândalo do tipo, o cara está pulando numa perna só, vestido de branco e turbante, e dizendo que é uma igreja, e falando em nome do Senhor, e fazendo besteiras, aí a gente não vai falar mal. A gente vai apontar o que está acontecendo com essa endemoniado que não entendeu a palavra do Senhor. Amém? E está cheio por aí. Então, toma cuidado com esses caras que matam você de rir. Aliás, eu tenho mais visto isso, é de monte. Eu vejo um camarada que às vezes começa a pregar e ele começa a contar piadinhas. O que o cara tem de like é brincadeira. O que o cara tem de cara assistindo ele é brincadeira. E as pessoas chegam e nossa, você viu o que o cara falou? Ele falou o quê? Ele não falou nada, ele só fez você rir, falou um monte de besteira e não acrescentou nada para o reino. Não acrescentou nada para o reino. Amém? Só falou besteira e ganhou like. E você acha lindo isso. Eu conheço uma pessoa que é da minha família, que eu fui à casa dela um belo dia, e ela, eu também me converti, agora sou cristã. Eu falei, amém. Só que ela é cristã e não vai na igreja. Ela fica assistindo um camarada aí no YouTube. Eu nunca vi tanta besteira num lugar só. Não, mas ele é de Deus, ele fala de Deus. Sim, amados, eu conheço muita gente que fala de Deus. E, aliás, eu conheço um do qual nós guerreamos todo dia com ele, que é o próprio capeta. Ele conhece Deus como ninguém, como ninguém. E, aliás, ele fala de Deus de uma maneira maravilhosa, ele é persuasivo na maneira de falar. E você, amado, cai que nem um pato, entendeu? Então, presta atenção em camaradas que são engraçadinhos demais, que contam piadinhas demais e que fazem você rir. Igreja não é lugar para rir. Igreja é lugar para interceder, é lugar para orar, é para buscar a Deus. Igreja não precisa ser chata. Não, ela é chata porque você é chato. Então, igreja não precisa ser chata. Igreja é um lugar legal, lugar de gostoso de ir. É um lugar que não tem droga, que não tem bebida, mas tem muita diversão, tem muita coisa para fazer na igreja. É um lugar gostoso, é um lugar legal, é um lugar que tem as mesmas coisas do mundo, só não tem os costumes do mundo. Amém? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Tá bom? Prestem bem atenção nisso. Tá? Tomem cuidado aí, você que adora rir, você que adora achar engraçadinho. Nossa, como o cara é bom, mas ele fala umas coisas de Deus. Claro que ele fala. Ele vai falar muito de Deus, porque é para te afastar de Deus. Ele vai te falar que você é lindo, que você é maravilhoso, vai falar tudo que você quer ouvir. Mas não o que você precisa ouvir. Então preste atenção. Você tem que ir para uma igreja. Tem que ir para uma igreja. Está assistindo esse vídeo? Amém, glória a Deus. Mas se você está assistindo a vídeo é porque você precisa ouvir isso. Você tem que estar inserido no corpo de Cristo. E você só está inserido no corpo de Cristo se você estiver numa igreja, se você tiver um pastor que ore, que intercede por você. E depois, se você quiser fazer parte do grupo de oração dessa igreja, amém, glória a Deus. Mas eu estou te ensinando aqui a orar. E eu estou falando todas essas coisas. Não é para brincar, não. Já acabei de falar, nós estamos na última hora. Então, mais do que se levantar contra a igreja, é orar pela igreja, fortalecer o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Amém, né? Eu sei que a palavra não é muito leve, mas fazer o quê, né? Se eu quiser contar piadinha e falar mal da igreja, eu vou ter muitas pessoas me assistindo. Mas não é isso minha intenção, não. Minha intenção é pregar mesmo. Se tiver uma pessoa só ouvindo, se não tiver nenhuma ouvindo, eu também prego de qualquer jeito. Amém? Glória a Deus. Porque quando eu prego para mim também. Amém? Então, uma igreja que tem seu corpo comprometido, ao seu corpo de intercessão comprometido, a galera que deveria orar, que não ora, ou que ora, mas está devendo, né? Então, ela compromete todo o corpo. E aí nós temos um corpo doente, aí nós temos um corpo ferido, e aí nós temos, então, pessoas criando facções, criando clubinho, e se levantando contra a igreja. E isso não pode acontecer.
Já vi muitas igrejas grandes caírem. Como que uma igreja grande cai? A presença do Senhor não está mais lá. Mas também vi muita igreja pequena não passar de um X de pessoas e também cair. Porque tanto faz igreja ser pequena ou igreja ser grande. Se a presença do Senhor não está ali, não passa de ser um clube. Pode até não fechar as portas, mas não deixa de ser um clube. Não acrescenta nada para o reino. E ainda por cima leva mais um monte de gente junto. Por falta de oração, amados, é que uma pessoa cai, uma igreja cai. Amém? Então nós precisamos orar, e muito. Quando nós oramos, é a maneira que nós chegamos para Deus e falamos: Senhor, eis-me aqui. Que se faça real a sua presença. Precisamos de você. Sem o Senhor, sem a sua presença, de nada adianta nós estarmos aqui. Nós precisamos do seu toque, nós precisamos sentir a tua presença, certo? Precisamos que a sua presença se manifeste na igreja. E assim, amados, quando nós chamamos a presença do Senhor, para que Ele nos ajude a guerrear, que Ele nos capacite a guerrear, então nós estamos colaborando para que uma igreja viva, para que uma família viva, para que as pessoas vivam melhor. E mais, nós estamos acrescentando para o reino. Vitória para o Senhor, vitória para Deus. A igreja, já pela sua própria natureza, provoca o mundo espiritual uma reação. Amém? Então, toda vez, lembra que eu comentei no vídeo, toda vez que muita gente estão em brecha, e brecha que a gente diz é pessoas que cometem, não precisa ser grandes erros pequenos, falhas pequenas, mas ela está levantando o nome do Senhor. É como se ela entrasse como uma bandeirinha no mundo espiritual, e nós somos um farol no mundo espiritual. A palavra de Deus que esse mundo jaz do maligno. Então, nós somos luz. Então, você pode ter certeza que a sua luz está brilhando demais nas trevas. Mesmo aquele que ainda está capengando, ele também fala em nome do Senhor. E ele também está emanando luz. E o maligno vê essa luz. E quando ele vê essa luz, ele não vai brincar. Ele vai vir com os dois pés. Ele vai vir com tudo que ele tem. Justamente para apagar essa luz que está em você. Amém? Então, nós precisamos muito tomar cuidado com isso. O apóstolo Paulo diz bem assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e a potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está lá em Efésios 6:12. Então, amado, presta bem atenção nisso. Amém? Então, é muito importante que você entenda que a nossa briga não acontece aqui. Então, quando eu digo isso, que a nossa briga não acontece aqui, eu estou falando para aqueles que querem ser intercessor, que querem orar pela igreja e pela vida das pessoas, mas eles não entendem que quando você entra em oração, você entra em guerra. E quando você entra em guerra, você entra no mundo espiritual. E o mundo espiritual passa a enxergar você. E ele vai enxergar como que você é, não como que você quer falar para as pessoas. O mundo espiritual enxerga a realidade. Então, se você é o cara que, de repente, está dando os pulos de cerca por aí e está entrando em guerra para orar pelo próximo, deixa eu te falar, é o motivo pelo qual você está apanhando. Isso vale para a mulher também. Então, aquele que não tem um comportamento segundo o caráter do Senhor, mas está em guerra, é o mesmo que você está entrando numa guerra sem nenhuma arma, sem nenhuma roupa. Você vai apanhar porque você está se destacando. Então, quando nós falamos no nome do Senhor, nós estamos nos destacando no mundo espiritual. Então, é necessário que você esteja em santidade. Lembre-se, oração em espírito.
É isso, porque nós estamos guerreando lá e não aqui. Mas para que eu possa guerrear lá, eu tenho que estar bem aqui. Se eu não estiver bem aqui e entrar numa guerra, eu vejo que vai dar problema para todos. E normalmente não é bom o resultado final disso. É morte na certa. A oração é a própria guerra. Amém? Então, quando nós entramos em oração, nós entramos em guerra. Porque você não ora porque você quer. Você ora porque tem que orar e por uma situação. Então, você entrou em guerra. Por isso que a gente fala, entrar em guerra. E existe oração para tudo. Existe aquele camarada que vai almoçar e começa a entrar em guerra. É uma oração que não tem nada a ver. Era uma oração para interceder pelos alimentos, quebrar maldições, blá, blá, blá. E o cara começa, então, a entrar numa oração que era para ser em 5 minutinhos, 2 minutinhos. Ele passa ali 45 minutos, todo mundo já está com dor no estômago, com barriga roncando, e o cara não para de orar. Isso também é um sem noção. Amém? Toma cuidado com isso. A própria oração, então, é uma declaração de guerra, é uma guerra. Se não houver disposição das pessoas, dos que se dizem conhecer a Deus, certo? A falta de comunicação com o próprio Deus pode criar um ambiente hostil entre os membros, divisão e competição, ofensas. Olha para você ver o que uma oração errada, ou a falta da oração, ou uma oração, mas sem poder, pode começar a ocasionar o quê? Divisão, competição, ofensa. É meio estranho. Poxa, mas você está falando o que está acontecendo na minha casa, o que está acontecendo na minha igreja? Presta atenção. Bem, esse é um curso que está te capacitando, está te ensinando para você entender tudo isso daí, tá bom? Então, isso é espiritual. É através da oração que você vai resolver isso, né? Então, uma oração é uma vida real, amém? É uma coisa real. Então, eu posso dar muitos exemplos, como eu dei no começo. Então, muitas pessoas começam bem na caminhada do Senhor. Muito poder, muita oração e tal, e com o tempo vai desandando. Uma igreja que ia muito bem, nossa, era tudo lindo e maravilhoso, tinha um pastor bacana, um pastor simpático, era uma igreja que estava bombando, que de repente todo mundo dava certo, era uma igreja poderosa. E, de repente, os irmãos começaram, então, a criar facções, divisões, começaram a criar um caos. E, de repente, essa igreja pode fechar. Mas Deus nunca permite, porque Ele levanta pessoas de oração, Ele sempre conversa com a pessoa certa, aquela pessoa que está em santidade. E aquela pessoa, então, passa a orar e interceder, chamando a presença do Senhor, chamando a dependência do Senhor, chamando seus anjos de guerra, guerreando. E, então, essa igreja começa a ser transformadas. Né? Eu conheço vários exemplos de pessoas que estavam muito bem. Eu mesmo sou de uma igreja que, quando lá atrás me chamaram uma vez, falaram, cara, a tua igreja é uma igreja de guerra, uma igreja de luta, e realmente a igreja a qual nós frequentamos é uma igreja que parece ser uma igreja liberal, mas não tem nada liberal, uma igreja forte, uma igreja de oração, uma igreja de guerra. E eu lembro, então, que uma vez um rapaz de uma determinada igreja me chamou e falou, cara, você é de tal igreja? Eu falei, sou. Ele falou, então, deixa eu te falar, o Senhor revelou que tem um movimento aí de várias situações, né, onde o pessoal está se reunindo para derrubar várias igrejas, e eles estão enviando, então, os seus enviados para se infiltrar nessas igrejas, inclusive na sua, a qual você frequenta, e eles estão fazendo um movimento, e esse movimento não é para fechar a igreja, mas é para quebrar a igreja, para destruir a igreja. E realmente eram situações que estavam acontecendo. Foi graças a esse alerta, então, que eu lembro que na época eu comentei ao pastor, comentei ao todo, e aí então as coisas foram se resolvendo e só veio se confirmar que aquele momento era um momento de guerra mesmo, e a igreja se reuniu, botou seu corpo de intercessão, e graças a Deus estamos aí firme e forte. Então, quando acontece algo de ruim dentro de uma igreja, que é aquilo que eu falei, que você não está mais sentindo a presença, não é que você não está mais sentindo a presença, é que muitas vezes está acontecendo coisas e que você não está entendendo e está buscando de maneira errada. Mas se você buscar da maneira certa, o que está em oculto vem à tona. E é para você orar e não para você destruir. Certo? O que acontece com a oração, então? O que acontece com a igreja de intercessão? Deus se agrada. Deus, ele se agrada de uma oração constante, frequente e insistente. Olha que legal isso. Não é aquela oração de conveniência. Orar, temos que orar todos os dias, em todo instante. Não é fazer aquela oração automática. Eu tenho um cliente, eu estava conversando com ele um dia, e ele falou assim, cara, eu não saio de casa.
sem ler o meu. Aí ele pegou vários papelzinhos, sem ler isso, sem ler aquilo. E ele estava todo arrebentado. Todo arrebentado. Vários processos que caíram, processos que entraram, empresas que cancelaram os contratos com ele. Tudo. E é lógico que você acaba, então, entrando numa situação como essa. Então, você vê que nada mais era do que uma religiosidade. Então, oração sem Deus não passa do teto. Também não estou julgando. Mas se você está orando e buscando e nada está acontecendo, é necessário fazer uma reflexão. Amém? É necessário fazer uma reflexão. Frequentemente, insistentemente. Então, nós temos que orar com muita frequência. Através da oração, estamos dizendo a Deus que não fazemos nada sozinho, precisamos dele, dependemos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A oração é o próprio trabalho, amém? É a própria guerra, o olhar, como é que eu posso falar isso? Orar no secreto é uma das coisas mais gostosas que tem. Eu faço muito isso. Eu gosto de orar no secreto e no silêncio. Por isso que eu gosto de acordar cedo. Amém? Então, vamos lá. Em Efésios 6:18, né? Até eu vou trocar agora a Bíblia, e eu vou também dar uma dica para vocês, tá? Sempre tem 2 ou 3 Bíblias, para que você possa, então, ler as várias versões, certo? Porque são versões bem importantes, que nos ajudam e nos fortalecem, né? Principalmente no Espírito. Amém? Deixa eu trocar aqui a minha Bíblia num segundo só. Eu já volto para ela de novo. E eu vou estar pegando aqui em Efésios, então, para que eu possa me organizar aqui. Vamos lá. Cadê você, meu amado? Efésios. Está aqui você. Vamos lá. Efésios. Efésios. Cadê você? Não me abandone. Vamos lá, então. Está aqui. Vamos lá. Muito bem. Efésios 6:18, o que tem para nós, né? Vamos ver aqui o que tem para nós. Você que já encontrou sua Bíblia, amém? Se você não encontrou, preste atenção. Se você quiser anotar, anota aí, para depois ler o contexto todo, amém? Porque a gente tudo que fala é contextualizado na palavra do Senhor. Então, vamos lá, Efésios 6, capítulo 18, vamos lá? Vamos lá. Com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos. Isso é Paulo falando. Interessante, né? Porque quando nós falamos aqui de Paulo, nós estamos falando sobre isso. Então, quando Paulo fala súplica, perseverança, ele está falando assim, ó, com toda oração e súplica. É para você orar de todo o seu coração, de toda a sua vontade. Não basta orar apenas pela manhã ou à tarde, mas orar o tempo todo, certo? Em espírito nós já falamos, como que você ora em espírito? Estando em santidade, buscando no Senhor. Vigiando com toda a perseverança, porque a única maneira de você orar em espírito é andar em espírito, e você só consegue isso vigiando, atento a tudo o que acontece à sua volta, tudo o que sai da sua boca. Amém? E súplica para todos os santos. Orar por mim, diz Paulo. Oramos pela igreja, oramos para que tudo se cumpra na vida da igreja e de todos aqueles que falam em nome do Senhor. Esse é o verdadeiro propósito da oração, é para que se cumpra a palavra do Senhor através da sua vida. O primeiro mandamento de Deus para Adão foi para multiplicar e encher e sujeitar a terra. Gênesis 1:28. O dever daquele que foi criado era dominar e governar. Adão caiu, jogou fora o privilégio de governar com Deus. Amém? E ele entregou de bandeja ao inimigo o privilégio de ser regente da criação juntamente com o Criador. E por essa razão, Deus decidiu enviar, então, seu Filho Jesus Cristo. O homem não só perdeu o privilégio, mas perdeu a vida em Deus.
e assim morreu, e se continuasse nesse espaço, a humanidade iria morrer e viver na eternidade sem Deus. Amém? Então veio a intervenção do Senhor por meio de Jesus Cristo. A vinda do Messias foi profetizada pelo Senhor em Gênesis 3,15. Deixa eu te falar, eu quero ler essa palavra, Gênesis 3,15, e quero que você leia aí na sua casa, tá bom? Leia, porque há algo muito tremendo aí em Gênesis 3,15. Eu quero que você leia. Eu tive que ler muitas vezes, tive que pegar outras versões bíblicas para que eu pudesse entender o contexto ali, para que eu não falasse. Aí você falou, o que tem a ver a calça com a cueca? Vamos ler para ver o que está rolando aqui então. Amém? Gênesis 3,15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Presta bem atenção nisso. Como assim? Está profetizando a vinda de Jesus Cristo? Como assim? Como assim? Não entendi nada. Aí está falando em descendência, tal. Exatamente isso. Quando aqui Deus fala, porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus está falando para a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher. A mulher aqui é a nação, ok? A mulher aqui somos todos nós. Então, quando ele fala, porém, inimizade entre ti, ele está falando com a serpente. E quem é a serpente? Lá atrás era a serpente, agora é o dragão. Amém? E a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Quem é a descendência do Senhor? Quem que nasceu do homem que se fez carne? O Filho de Deus. Amém? Aqui estava sendo profetizado a vinda do Messias. Aqui estava sendo profetizado a vinda de Jesus Cristo. Deu para vocês entenderem como é importante esse curso? Ele passa a nos ensinar coisas que a gente nem se tocava. Olha que lindo. Lá atrás, em Gênesis 3,15, Deus já estava falando que viria o Messias, que iria sim pisar a cabeça da serpente, que iria sim destruir ela. Hoje não mais uma serpente, sim um dragão, né? Pelo menos é o que a Bíblia fala. Amém? Vamos continuar. Agora vamos entrar lá. O domínio que Deus havia dado a Adão é uma dos nossos tópicos, né? O primeiro mandamento de Deus para Adão foi para multiplicar, encher e sujeitar toda a terra. Gênesis 1:28, vai lá e leia. O dever daquele que foi criado era dominar e governar, mas Adão caiu, jogou fora o privilégio, então, de governar, e nós já falamos sobre isso. Amém? Então, veja bem, muitas vezes acontece conosco. Nós estamos dentro de uma igreja, estamos dentro de um corpo, e aí Deus nos dá o privilégio, então, de a gente ver coisas que outros não viram. E ao invés de nós trabalharmos e dobrarmos nossos joelhos em oração, entrarmos em santidade e guerra, nós preferimos, então, largar tudo e ir para o outro lado. E isso é contrário à própria palavra de Deus, amém? Então, prestem bem atenção quando Deus te revela algo. Aliás, é muito sério essa parte de revelar. Tomem cuidado antes de sair por aí falando um monte de coisa, porque nem sempre essa revelação vem do alto. Às vezes, essa revelação vem do teu sentimento, do teu desejo de que as coisas aconteçam, e aí acaba você confundindo tudo. Tá? Então, quando você receber algo que você entende que é de Deus, não tenha problema nenhum em orar para Deus e falar, Senhor, confirma aí, porque o negócio aqui eu não sei se é real. Entendeu? Pode ser que os meus sentimentos estejam misturando tudo e eu estou fazendo uma confusão. Então, não há problema nenhum em você descer para que o Senhor cresça. Amém? Quem provocou a queda de Adão foi Satanás, com a sua astúcia. Amém? Então, lógico, Satanás ele não age, e eu falo isso direto, né? Satanás não tem o poder para derrubar você, mas ele tem o poder para usar aquilo que você mais tem problema, né? Aquilo que você mais sente que você quer, ele tem o poder de usar para te derrubar, justamente isso. Né? Contudo, Adão caiu por sua ingenuidade e assim fez-se necessária a providência de Deus. A desobediência de Adão reforçou mais ainda a rebelião de Satanás, que já havia ofendido a santidade de Deus e desafiado sua autoridade. Né? Então, isso só mostrou mais que o Satanás odeia você, odeia aquele que ora, odeia aquele que intercede. Ele quer, por todo custo, pegar você. Entendeu? Então, de repente, se você está pensando em se alistar, já fique sabendo disso. Eu gosto muito quando a igreja faz chamado,
Quem quer ser intercessor? Todo mundo levanta a mão. Dali a pouco é uma porrada de gente levando pau de tudo quanto é jeito, os caras não sabem nem porque estão levando pau. E, aliás, no Ministério de Intercessão é incrível. Todo mundo que entra lá descobre, eu tenho visão aberta, eu tenho visão. Todo mundo tem visão, entendeu? É mais legal. E o interessante é que as pessoas não estão comprometidas com Deus. Então, se tem visão, mas não é visão de Deus, é visão do diabo, é visão da tua vontade, da força de vontade. Então, presta bem atenção com esse papo. Eu tenho visão aberta. Para de falar besteira. Não fale coisas que você não sabe, tá bom? Eu escuto muito esse papo furado. E, aliás, as pessoas se vangloriam disso. Deixa eu te falar, se Deus te deu um dom, é para você. Amém? Não é para você fazer propaganda e para você fazer ibope. Então, eu detesto quando alguém chega para mim, eu tenho visão aberta. Pega a sua visão aberta, guarda numa sacola para você, não conta para ninguém, não, fica na sua. Porque deixa eu te falar, ao redor existe muito satanista, existe muito capetinhas por aí que estão infiltrados. E esses infiltrados, quando você abre a sua boquinha para falar, eu sou intercessor, eu tenho dom disso, eu tenho daquilo, deixa eu te falar, você acabou de declarar, vem para cima de mim que eu estou esperando, e aí você leva a pau e não sabe para quê. O que eu conheço de neguinho aí, que veio com esse papo de intercessão e levou pau até dizer chega e está levando pau até hoje, aos milhares, amém? Amor, faz um favor para mim, me alcança a bateria aqui, porque ela está acabando. O notebook aqui, né, tá desconectado a tomada e a gente já está há algum tempo falando e graças a Deus eu tenho uma pessoa muito amada que sem ela nada disso seria possível. Ela é a minha intercessora, ela é a pessoa que está comigo do meu lado, ela que me ajuda em todas as áreas, amém? Então, se você não tem uma mulher que intercede por você e luta por você, conquiste uma, né? Mas então eu tenho que largar a minha? Claro que não, abestado. Você tem que orar pela sua. Você entendeu? Você casou, agora você tem que orar. É a mulher que Deus te deu. Então, eu tenho um amigo que ele vem sempre falar para mim é da esposa dele. E chega a ser irritante, né? Porque ele também é cristão, de uma outra denominação, e o que ele mete? Ele nunca vem elogiar a mulher dele para mim, ele só fala mal. E o pior é que ele elogia a minha. Ou ele está querendo a minha mulher, né? Ou ele está querendo alguma coisa, porque ele só vem elogiar a minha mulher e meter pau na mulher dele, mas ele faz isso para mim, lógico, né? Nós estamos num tete-a-tete ali, ele fala, mas a minha mulher não faz isso, minha mulher aquilo. Eu falei, cara, por que você não conversa com ela e fala o que está te desagradando? E conversa com ela e pergunta para ela o que está desagradando ela. Às vezes a gente não está preparado para ouvir, entendeu? E ele ficou bravo comigo por causa disso. Mas deixa eu te falar, cara, não saia por aí falando mal da sua mulher, pelo amor de Deus, né, cara? Ora pela sua mulher, entendeu? Eu não tenho um casamento perfeito. Ou vocês acham que o meu casamento é perfeito e que não tem uns arranca-rabo de vez em quando? Claro que tem. Claro que tem. Mas eu aprendi a orar. Eu aprendi a interceder. Minha esposa aprendeu a orar. Também aprendeu a interceder. E a gente tem essa coisa. Muitas vezes, a gente não tá com tanto humor assim e acontece. Mas Deus também fala, irai, mas não pecar. Então, ele nunca disse que você não poderia ficar bravo e nem zangado. O que ele disse é para você não pecar. Então, tem muito neguinho aí que tem problemas em casa e acaba fazendo besteiras. E peca, né? Aí erra feio. Tá? Então, presta atenção nisso. Nem sei porque eu falei isso, mas também eu já falei. Amém? Bom, vamos dar continuação aqui. Nós estávamos, então, falando lá, né? Eu falei do Messias, que está profetizado em Gênesis 3,15, que eu achei bárbaro isso, né? E pedi para que vocês lessem também. Então, quem provocou a queda de Adão? Né? Foi a serpente. Lembra-se que está falando aqui que provocou. Não foi a serpente que fez Adão cair. Tá bom? Então, muito se fala. Eu já ouvi pastor falar isso. Que um monte de coisa deu errado e ele falou assim, mas nem sempre a culpa é do diabo. Deixa eu te falar, na vida de um cristão, tudo que acontece de ruim é culpa do diabo? Sim. Não existe coincidência. Tudo bem? Então, se algo está dando errado ou uma sequência de erros, não adianta você achar que você é culpado. Você tem lá, sim, a tua dose de culpa. Mas quem te influenciou por um motivo ou outro e você não está entendendo ainda é o capeta. Ele tem, sim, o poder de influenciar em todas as coisas que estão dando errado na sua vida. Não existe amenizar a culpa do cão, não. Ele é, sim, culpado por tudo o que acontece na sua vida. Tudo. Não dá para... não, o diabo... Não, nem tudo o diabo é. Ele é. Ele é, sim. Ele é culpado de tudo. Principalmente na vida de um cristão. Então, cabe a você entender isso, tá? Ele usa aquilo que você tem, né? Muitas vezes você tem fraqueza na mulher do próximo, muitas vezes você tem fraqueza no dinheiro, muitas vezes tem isso, tem aquilo e tal, e é o que ele vai te usar
né? Eu conheço muitas pessoas que têm fraqueza no dinheiro e botam os pés pelas mãos o tempo todo, porque querem o tempo todo buscar as coisas desse mundo, esquecendo que é o verdadeiro motivo desse curso, que nós não vivemos para nós vivemos para Deus. Tudo que temos, tudo que somos é para Ele. Tudo que fazemos é para Ele. De nada adianta eu ter dinheiro, riqueza, poder, saúde, se tudo isso não é para o servir ao Senhor. Porque se você tem tudo isso e não serve ao Senhor, você serve ao diabo. Falei. Gostou, gostou. Não gostou, problema seu. Ai, não aguento. Vamos lá. Com a obra extraordinária da redenção na cruz, Deus, então, formou a igreja, que deve ser uma extensão da própria pessoa de Jesus, aquele que, de fato, se colocou em nosso lugar. Amém? Isso está dito em Efésios 3:10, né? Que, se você quiser ler, né, leia lá para entender um pouco mais o contexto, tá bom? E agora vamos falar, então, falamos de várias situações e vamos falar, então, do poder que uma igreja tem quando ela dobra o joelhinho e ora. Amém? Vamos lá. A igreja é a extensão de Jesus, com o seu caráter e missão. Por isso, tudo que você comanda, ou seja, por isso tudo, quando você orar, amém? Quando você orar, acontecerá. E tudo que você proibir será proibido. Olha que poder. É poder isso, gente. Não seu, mas é poder de Deus. É poder porque você está em santidade. É poder porque você é um soldado. Você é do exército do Senhor. Vamos lá, gente. Vem comigo. Vamos se alistar. Bora lá. Nós temos que se alistar. Nós temos que lutar. É esse poder que Deus está nos prometendo. Amém? Será proibido através de oração. A igreja, com o corpo de Cristo, tem autoridade sobre todo o poder do inferno. Lucas 10:19. Veja a ordem espiritual do que está em Lucas 19. Eu vou ler apenas a ordem, tá? Para encurtar o vídeo, mas você anota e leia. Lucas 10:19. Deu autoridade sobre todos os demônios, serpentes e escorpiões. Deu autoridade sobre todo o poder do inimigo, do inferno, do diabo. Através dessa autoridade, nada, absolutamente nada, fará dano. Deu para vocês entenderem como você é um soldado de Cristo? Como Deus te capacita, como Deus te dá poder para você guerrear, para você dominar o inimigo, em nome de Jesus Cristo. Para que você dobre a serpente e pise a cabeça dela. E quando nós estamos em santidade, nós estamos em oração, estamos em intercessão e nós fazemos parte do corpo. É desse poder que eu estou te falando. Eu não estou falando de teatro. Eu não estou falando daquele que, olha, uma vez eu estava na igreja e um garoto endemoniado chegou lá. Eu sabia que ele era endemoniado porque uma vez eu fui numa aldeia e esse garoto estava lá. E ele se manifestou, mas Deus, com o poder todo-poderoso, limpou essa criança estava bem. Fizemos um convite, teve o Dia das Crianças na igreja, essa criança foi lá, mas lá ele não se manifestou porque já tinha sido expulso. Porém, essas pessoas não eram crentes. E claro que quando ele chegou na igreja, ele começou a sentir fortes dores de cabeça, se sentir incomodado. E eu lembro que na igreja existe uma hierarquia. Então eu chamei um diácono. A pessoa veio para mim, dá para você orar? Como na igreja nós temos uma hierarquia, eu respeitando essa hierarquia, chamei o diácono, falei, olha, o menino está assim, 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 e contei o caso dele. E ele está com muita dor de cabeça e eu queria que ele orasse. Só que o que o cara fez? Falou, tudo bem. Foi lá na farmacinha da igreja, na dispensa, pegou o melhoral e deu para a criança. E eu fiquei, plim, 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 plim. Eu não entendi. Eu não entendi. Então esse é o nível de pessoas que muitas vezes até são líderes, mas não entendem nada. Nada de reino, nada de oração. Acham que ser na igreja e ter um crachá é lindo, é maravilhoso. Uma cebalena, um melhoral. E eu ali falei, cara, eu tive que ver aquilo. Por obediência a uma hierarquia, eu não pude fazer nada. Em outro lugar eu fiz, porque em outro lugar era eu.
cabeça, eu tinha o poder ali, eu tinha o cajado. Então, o exército espiritual reconhece patente. Nesse outro caso, não. Eu não posso ir na casa de uma pessoa e se a pessoa não me dá autoridade, eu só sou um convidado ali dentro. Nem que o demônio se manifeste e eu posso fazer alguma coisa, porque eu não tenho autoridade naquele local. A autoridade só é dada quando o líder daquele local passa para você o cajado. Seja o dono da casa, seja o dono da empresa, seja na igreja. Amém? Então, nunca vamos atravessar portas, porque sem autoridade que vem do alto, reconhecida no mundo espiritual, você só é mais um. Esse é um segredo que eu estou te falando. Talvez essa é a tua resposta. Por que você vai em alguns lugares, você olha e nada acontece? Não acontece porque ali tem um líder. E esse líder não te deu autoridade. Então, toda vez que você for orar na casa de uma pessoa, peça o cajado, peça a autoridade, para que o mundo espiritual reconheça a sua autoridade e você passe a guerrear. Aí você fala, pô, mas eu estou falando o nome de Deus. Você pode estar falando o nome de Deus a hora que você quiser. Mas Deus também reconhece aonde você pode guerrear e onde você não pode guerrear. Amém? Ah, como que eu sei disso? Fácil. Quando os caras quiseram pegar Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ali ele estava falando assim, nós vivemos sobre leis, e as leis têm que ser respeitadas, porque ao desrespeitar uma lei, eu desrespeito a palavra do Senhor. Não estou dizendo que coisas absurdas eu tenho que obedecer. Isso não acontece. Aquilo que vai contra a palavra de Deus eu não obedeço e nem você deve obedecer. Mas tudo aquilo que está diante da palavra a gente tem que obedecer, sim, Senhor, senão eu estou contra Deus. Amém? Não estou contra homens, mas contra Deus. Bom, se a igreja é a extensão de Jesus, ela foi outorgada para fazer algumas coisas especiais. Amém? Igreja não é só para distribuir alimento, agasalho, só para botar a mãozinha na cabeça e sentir arrepio e fute-fute, não. Amém? A igreja foi para fazer coisas que normalmente são especiais e nós falamos o que de especial? Nós falamos de espiritual. Porque coisas carnais qualquer um pode fazer, não necessariamente você tem que estar dentro de uma igreja. Ela é a única entidade, preste bem atenção, que pode julgar os principados e potestades. Ela, em nome do Senhor, Jesus Cristo, é também a cabeça, o cabeça dos principados e potestades. Ou seja, é ela que tem poder para socar o inimigo, em nome de Jesus Cristo. Sério, certo? Hoje a igreja pode fazer o mesmo que lá em Colossenses diz, 2:10, 12. Então, você abre no capítulo 2, leia o capítulo, né, do 2, aí você pega lá o 10 e lê até o 12, para você entender o que eu estou falando. Anota aí Colossenses 2, 10, 4, ou seja, leia direitinho. Se quiser ler todo o contexto, também vale a pena, tá? Só a igreja de Jesus tem autoridade para lidar com as opressões demoníacas. Por esse poder, ela pode anunciar libertação aos cativos de Satanás, pode abrir as portas aos aprisionados no cárcere espiritual, porém, apenas pessoas que se dedicam a uma vida de oração e permanecem na presença de Deus poderão receber a confirmação da autoridade espiritual. Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre o espírito imundo para os expelirem e para curar toda a sorte de doença e enfermidades. A igreja amarra, amordaça, paralisa e pode expelir demônios. Isso está em Mateus 10, do 1, 12, 28 e 30. Amém? Vai ler lá. Os discípulos de Jesus que oram não se alegram por causa da autoridade e do poder que a oração traz, mas sim porque é um cidadão dos céus. E aí é que tem uma coisa que eu gosto de falar muito. Tome cuidado com o poder que lhe é dado, para que esse poder não se torne a causa da sua queda. Eu já vi cara acabar o culto, e a hora que ele desce de lá pegando os louros da vitória. E ter a capacidade, uma vez eu vi deles, no caso, a capacidade dele chegar lá na porta de saída e perguntar para as pessoas como é que foi o culto. Cara, se alguém pregou uma palavra e fez essa pergunta para você, chuta que é macumba, porque não dá para acreditar.
Cara, quando você sobe lá em cima, você ministra a palavra e desce, deixa eu te falar. Eu gosto de falar muito isso, tá? Porque isso vem a ver com isso daqui, ó. O poder que foi dado, ele não é seu, ele é de Deus. Então, o poder ele é dado para ser usado por um instante. Então, logo passa aquele instante e atingir os objetivos de Deus, você volta a ser o mesmo cara que você sempre foi, sem poder nenhum. Então, somente quando é necessário, esse poder vai se manifestar. E você vai poder ser usado por Deus e tal. Eu te dou um exemplo bem simples para você entender o que eu estou falando. Existe na Bíblia e nem se fala dela. A única vez que se fala dela é que quando Deus precisou, Jesus Cristo, no caso, precisou, ele pegou ela. Quem que ele pegou? Uma mula. Então, Deus, quando precisou entrar em Jerusalém, ele subiu numa mulinha e essa mulinha, bum, entrou lá para dentro. Quando ela entrou, jogaram tapete vermelho, jogaram flores, jogaram tudo, a gente dançou, a gente pulou. E eu tenho certeza que essa mula se sentiu o máximo, porque até então a coitadinha ficava lá no cantinho dela e ninguém sabia que ela existia. Porém, então, logo acabou aquela confusão toda ali, da chegada de Jesus Cristo, blá, blá, blá. Jesus desceu. O que aconteceu com a mula? A mula quis virar garanhão, a mula quis virar o garanhão da história, pegar toda a fama e toda a praia, assim, não. Ela voltou lá para trás e voltou a ser mula. E com certeza essa mulinha foi muito usada por Deus. Então, todos aqueles que querem ser usados por Deus, seja igual a essa mula, que muito poder lhe é dado no momento em que Jesus precisar. Então, logo, Jesus não precisa mais desse poder, não precisa usar você, você tem que voltar a ser mula. Então, para de querer seu nome na televisão, querer seu nome em outdoor, querer seu nome em panfletos, seu nome na internet. E eu escuto muito isso e eu vejo muito isso. Ah, um banner enorme. Ah, porque pastor fulano de tal vai estar aqui. Para com isso, gente. Para com isso. Eu não vou ali pelo pastor, eu quero ir por Jesus. Hoje eu vejo muito isso em shows, né? Tem muito show gospel. Show gospel, onde se viu isso, gente? Não é show gospel. Não existe música gospel. Você que é atalaia, você que é levita, você que grava seu CD, você que grava seu negócio, deixa eu te falar, não existe música gospel. Amém? Se você quer fazer música gospel, você está fazendo música para o mundo. Se você quer falar de Deus, você tem que falar de Deus, com autoridade. Então, toda vez que você for falar em nome de Deus, para com esse papo de show gospel. Não existe show gospel. Você fez uma reunião, você fez uma comunhão e você chamou as pessoas para verem o quê? A palavra de Deus através da sua voz e através dos seus instrumentos. Então, toda a glória, toda a honra, tudo para Deus. Entenda isso. Ah, você fez um baita de um espetáculo, para quem você fez tudo isso? Para quem que você encheu de LED, encheu de iluminação, de televisão, de câmera? Para quem que você fez tudo isso? Para você se sentir forte e poderoso? Se você fez isso, cara, você só gastou dinheiro e não foi mais do que um carinho, não salvou vida nenhuma. A única coisa que você fez foi um show. Vamos à presença do Senhor. E tudo ali é para Ele, por Ele e para Ele. Amém? Fica aí a dica. Muito bem. Continuando. Todas essas dicas são para que você entenda. Amém? Então, o discípulo de Jesus que ora, não se alegra, preste bem atenção. Você que canta, você que faz louvor, você que prega a palavra, você que fala em nome de Deus, você não faz isso para a sua honra e para a sua glória, você faz para Deus. Então, sempre fique no lugar de mulinha e sempre pronto para ser usado por Deus e para Deus. Né? Toma cuidado com o poder. O poder foi o que fez esse mundo do jeito que ele está. O discípulo de Jesus que ora não se alegra por causa da autoridade e do poder da oração, mas sim porque ele é um cidadão dos céus. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual eu e você queremos se alistar no exército do Senhor. Não é para chamarmos a glória para nós, mas sim para exaltarmos o nome do Senhor às alturas, para entrarmos no inferno, para entrarmos nos hospitais, para entrarmos nas ruas onde tem os drogados, os caídos, para entrarmos em todos os lugares revestidos da glória, revestidos da autoridade do Senhor, e ali botar fogo em tudo, fogo espiritual, e ali tudo que acontecer, seja o mover do Senhor, e tão logo acabe esse mover, tão logo acabe tudo isso, que a gente sai dali, a gente volta a ser as mulinhas. Tudo que aconteceu ali não é para você fazer sucesso.
Quem quer fazer sucesso vai para o mundo e não na igreja. A igreja não é lugar de sucesso. Toma cuidado, você que é líder, você que é pastor, você que quer fazer tudo mega. Nem sempre isso aí é para Deus, isso aí é para encher o teu ego, encher a tua bola, tá? Então presta atenção, nós não nos alegramos pelo que fazemos, nós alegramos porque fazemos para Deus e não porque queremos fazer para nós. Esse é o verdadeiro motivo. O Filho de Deus saberá que o mais importante no exército de Deus é exercer a autoridade diante do sobrenatural, muito menos sobre os demônios, e sim se alegrar com a maravilhosa salvação, com o privilégio de ser perdoado, de nascer de novo, de descobrir que foi escolhido antes da fundação do mundo, com a alegria de descobrir que é amado pelo Pai. Jesus disse, para herdar a vida eterna, nós temos que nos tornar simples e humilde como uma criança. Simples assim. Então, se você está inserido num corpo e você tem o dom da oração, se você está alistado no exército do Senhor, eu estou falando isso é para que você mude. Então, depois que você ver todos os vídeos e todos os módulos, você vai entender se você quer realmente ser um cidadão, ser um cara de guerra e se alistar no exército do Senhor, para que você, então, comece a guerrear. E todo aquele que entender isso, sabe que vai viver sempre um espírito de humildade, que o Senhor cresça. Humildade não é o que falam por aí, tá? Vamos lá. Vamos falar de Jesus também. Jesus é um intercessor por excelente. Cara, ele é um top, né? Ele fez o que fez e nunca pediu glória para ele. Tremendo isso. Jesus, como verbo encarnado, ele se fez homem e se colocou nas mãos do Pai para que se cumprisse, então, um propósito. E esse propósito, então, era para cumprir a justiça, certo? A justiça humana sendo perfeito, homem e perfeito para Deus. Olha que doido isso, né? Muito lindo. Deus se comunicava, então, com o Pai. Jesus começava o dia no templo com o Pai. E ele acordava, né, de madrugada para estar em comunhão com o Pai e interceder pela necessidade da multidão que iria ministrar, bem como pela luta e existência que enfrentaria. Nós sabemos, basta ler um pouco a Bíblia, o que acontecia com Jesus. Ele sim foi um intercessor e nunca quis a glória para ele. Eu lembro de uma passagem que depois eu vou mostrar para vocês, quando um cara, nossa, o senhor é bom. Ele falou, eu não sou bom, o único digno de ser chamado de bom é o Deus, é o Pai. Tremendo isso, né? E é assim que nós temos que ser. Então, quando você acabar um culto, acabar alguma coisa, tome cuidado com os elogios, repreenda esses elogios. Claro que você não vai falar para a pessoa, mas repreenda espiritualmente falando. Porque às vezes você pode falar para a pessoa, não é bem assim, mas na verdade você está por dentro se estourando todo, você não sabe nem o que mais fazer, está quase passando do teto, né? Então é isso. Lembre-se no que Jesus, ao encontrar-se, assumindo toda a fragilidade e limitação da carne, e permanência da presença do Pai, da mesma forma que nós também podemos permanecer. Jesus, como homem de intercessão, passava uma noite inteira buscando a face do Pai, né? Olha que doido isso, né? Então, muitas vezes nós oramos 1 minuto, 2 minutos e já achamos que fizemos uma oração. Não estou falando para você ficar a noite toda, porque sim, se tiver que ficar, Deus vai te capacitar e você vai ficar a noite toda. Mas tem gente que não ora nem 5 minutos e já jura que é intercessor. Triste, né? Jesus, como homem, ele realmente era um intercessor. Lucas, que focalizava Jesus como filho do homem, relata sobre a vigília solitária de Jesus no monte. É bom ler Lucas, tá? Na noite que antecedeu a escolha dos 12 apóstolos, ele orou uma noite toda antes de escolher aqueles com quem passaria 3 anos para lhes ensinar todos os conselhos de Deus, para estabelecer os fundamentos da sua igreja, Lucas 6,12. Vai ler lá que fala sobre isso, né? Então, Jesus empenhou-se na busca da presença do Pai, na busca da sua companhia constante, para cultivar intimidade e para viver o que ele sempre testificou. Eu, o Pai, somos um. Isso está em João 10,30. E para fazer a vontade do Pai, em todas as circunstâncias e na hora da tentação, Jesus estava sempre com o Pai. No momento de tentação, quando enfrentou a multidão que desejava coroá-lo rei, ele foi à busca da presença do Pai para ajustar a sua visão com os planos eternos de Deus. João 6,15. Aqui está falando exatamente do que nós falamos há pouco. Muitas vezes nós somos usados por Deus e
Deus nos usa para curar um cego, curar um surdo. E aí depois as pessoas passam a nos enxergar. Aí eu recebo um convite para ir pregar em tal lugar, aí a pessoa vem e bota um banner lá, com o meu nome, dizendo que eu vou estar lá tal dia. Eu detesto quando isso acontece. Porque eu não ligo de entrar numa igreja e tiver uma pessoa só, eu prego para uma. Porque se tiver uma, eu sei que aquela que está ali é porque Deus enviou. Se eu entro numa igreja lotada, com um banner meu, com cartaz meu e toda a mídia feita sobre mim, sobre o meu nome, e a igreja está lotada, eu não tenho tanta vontade assim de pregar. Porque não vai passar de um espetáculo, de um show, e as pessoas não foram ali para buscar a essência que é Deus, mas para buscar sim o que eu tenho para eles. Né? E isso é o maior erro. Amém? Eu sei que está um pouco prolongado, mas é curso, gente. E a gente tem que falar, não tem jeito. Tá bom? Jesus, como homem, em intercessão, passava uma noite inteira buscando. Ainda falei ainda há pouco, né? Muitas vezes nós não passamos nem 2 minutos orando e achamos que somos intercessor. Ele orava uma noite inteira, ele acordava de madrugada e sempre ele orava normalmente pelos outros e para os outros, para que fosse cumprida a vontade do Pai e não a vontade dele. Isso é uma coisa tremenda. Jesus, ele foi um mestre em oração. Ele foi não, ele é, porque ele está vivo ainda, né? Jesus, então, numa escola em que não havia aulas formais, mas sim aulas práticas de convivência e de discipulado. No dia a dia, no comer, no andar, no dormir, no descansar, no expulsar os demônios e no enfrentar as acusações hipócritas das autoridades e elites religiosas de sua época. Assim, os discípulos aprenderam a orar vendo Jesus orar. Dessa forma, eles chegaram a Jesus e disseram: Senhor, ensina-me a orar. Foi aquele momento em que ele ensina, então, a oração, né? O Pai Nosso, leia lá em Lucas 11, né? Ele ensina. Jesus intercedia pelas cidades, tendo chegado a chorar sobre a cidade de Jerusalém. Isso está em Mateus 23, 37. Então, presta bem atenção. É tremendo isso, porque Jesus, ele não orava por ele, se vê que ele orava pela cidade. Então, muitas vezes você ora por você, ora por você, ora por você, mas não ora sequer pela sua família e muito menos pela sua cidade. E ainda quer fazer parte da intercessão de um corpo de igreja, de um grupo de oração, trazer as pessoas para dentro da sua casa. Ou seja, você está querendo entrar em guerra e não está preparado para isso. Por isso que nós estamos dando esse curso. Então, você está entendendo um pouquinho mais do que eu estou falando. Jesus estava fazendo com que os salmistas disseram: o seu momento de intercessão no jardim do Getsêmani foi algo muito especial. O filho estava para tomar o cálice que lhe fora designado desde a eternidade, mas ele sabia que poderia sucumbir diante de tamanho pavor e terror, pois pela primeira vez se separaria do Pai quando todo o pecado da humanidade cairia sobre si. Sim, a santidade do Pai faria com que ele, Jesus, que se tornaria um amontoado de pecados, tivesse de ficar totalmente separado do Pai. O gosto amargo do cálice não seria apenas pela dor física das chagas, mas seria da dor moral, emocional, espiritual e da separação do Pai. Uma vez eu fui indagado sobre isso. O cara falou, mas Jesus tem medo. Eu falei, você não teria? Se você soubesse que tivesse que passar por tudo isso? O cara não sabe, o cara tem medo só de perder o carro dele, ele já começa a ter temor. Imagine se ele soubesse que ia passar por uma situação dessa. Tem cara que, só pelo fato de ter que falar com uma pessoa e ter que enfrentar um problema, o cara já começa a suar. E aí a pessoa vem falar para mim, mas Jesus, né? Cada coisa que a gente ouve. E o intercessor dos intercessores, sofredores de parto, até verteu o seu sangue, porque é ali que ele gerou, através de sua intercessão, aquilo que ele ainda não existia. A sua igreja, ou seja, quando Jesus foi ao Getsêmani, ele já sabia o que ia acontecer, tudo que iria acontecer e pelo que ele iria passar. Para que ele pudesse passar por esse momento, ele teria que ter um momento da separação do Pai. Então, teria um momento que ele seria somente carne, só carne. E aquele era o momento que mais apavorava ele. Não era pelo que ele ia passar,
mas por alguns minutos, por algumas horas, sei lá, ele teria que passar, então, ele teria que ter uma separação do Pai. E só o temor disso fez ele suar lágrimas de sangue. Não foi o temor pelo que ele iria passar, mas foi a separação que ele teve que ter do Pai. Porque essa foi a única maneira que Deus encontrou, então, para que ele, o Cordeiro perfeito, imaculado, que não tinha nada sobre ele de acusação, nada sobre ele de pecado, mas foi a única maneira. Ele teve que se fazer, então, carne, ele teve que se fazer pessoa. E ali naquela cruz, ele recebeu sobre ele todos os pecados, em todos os tempos, passado, futuro, presente e futuro, sobre ele, para que os seus pecados fossem redimidos e ele fosse o Cordeiro perfeito. Aquilo foi intercessão. E nós, muitas vezes, não chegamos nem perto disso. Aliás, nem sombra disso, né? Ele gerou, através da sua intercessão, aquilo que ainda não existia. Ou seja, foi nesse dia que nasceu a igreja. Olha que louco isso. O seu corpo, a sua noiva, de acordo com um professor de medicina legal, eu já vi sobre isso, tá, gente? E se você tem algumas coisas na internet sobre isso, e todo mundo fala, a dor de Jesus foi intensa. Eu assisti um comentário também na televisão que falava sobre esse momento. Cara, foi tipo assim, é sobrenatural uma pessoa suar sangue. É coisa difícil até de falar. Porque as veias rompem. É triste. Vai estudar um pouquinho lá que tem muita coisa que fala sobre isso. E hoje, Jesus continua sendo o nosso intercessor. Hebreus 7,25 fala sobre isso. Como sumo sacerdote que se coloca ao lado do homem, em favor do homem, para falar com o Pai. Ele intercede por nós, por conta da sua revelação ao apóstolo João. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Jesus é quem advoga a nossa causa diante do acusador. Ele intercede pela igreja e blá, 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 blá. Amados, encerro aqui essa parte do primeiro módulo. Tivemos aí praticamente 1h e 22 minutos. Eu espero que você tenha entendido, ok? E após você ver esse vídeo, claro, eu preciso que você deixe seu like, porque esse é só o primeiro módulo. Ainda temos mais 9 módulos só na parte da igreja, tá? E nós vamos falar sobre isso. Amém? Vamos encerrar por aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo e te convido, então, que você passe esse vídeo adiante e já explique para a pessoa que esse não é um vídeo engraçado. Esse é um vídeo preparatório. É um cursinho preparatório para que você venha se alistar no exército do Senhor e servir ao Senhor com todo o poder que a palavra de Deus diz, que nós podemos, sim, sermos intercessores e lutarmos pela igreja em favor do Senhor. Amém? Senhor Pai querido amado, nós queremos te agradecer por esse momento, pela tua palavra, pela sabedoria que o Senhor tem colocado sobre nossas vidas, pela estratégia que o Senhor nos deu. Senhor, muito obrigado por tudo isso. Mais uma vez eu oro, Pai, para que o Senhor levante um exército em teu favor, para que saibam guerrear. Levante jovens, levante idosos, que a tua palavra, que os jovens profetizarão, que os velhos profetizarão, que todos aqueles profetizarão em teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, levanta agora neste momento, em todos os campos, Pai. Levanta casais, levanta famílias, levanta jovens, levanta todos aqueles, Pai, que têm um desejo e um clamor em seu coração que queima, para servir-se, para alistar-se no seu exército. E, Senhor, nos capacita com todas as ferramentas espirituais para que a gente possa ser usado por Ti, sempre que o Senhor nos precisar. Pai, nós te pedimos sua força, pedimos, Pai, para que o Senhor também esteja junto conosco, nos livrando de todo o mal, de todo o assédio do inimigo, de todo o roubo da palavra, Pai. E que tudo aquilo que vem se levantar contra nós, Pai, nos ensina a guerrear e a lutar, e esteja sempre à frente, que nós diminuamos para que tua presença cresça. É assim que eu te oro e agradeço, ligando saudação na terra e no céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo vídeo. Fui. Que Deus esteja com todos.